Olá, boa noite, graça e paz a todos. Estou gravando essa live especialmente para os alunos do curso do treinamento Dons e Ministérios, descobrindo a nossa vocação no corpo de Cristo, exatamente com a proposta da gente fazer um nivelamento, da gente entender, ter uma compreensão um pouco mais clara de algumas coisas, para quando nós tivermos a nossa primeira aula presencial, nosso primeiro encontro, algumas coisas a gente já ter definido e aí a gente poder caminhar daí para frente, ok? Então, assim, quando vocês estiverem na aula, na primeira aula presencial, vocês estarão recebendo a apostila, ok? Que vai trazer algumas informações. Eu vou começar a trabalhar algumas coisas que estão na própria apostila a termos de uma introdução ao que nós vamos estudar. Primeiramente, eu acredito que todos vocês já devem ter ouvido falar sobre dons do Espírito, que Deus concede dons, que o Espírito do Senhor nos capacita para o exercício do ministério com dons espirituais. O que talvez a gente não se atenha muito é a quantidade ou a vastidão de dons que estão presentes no Novo Testamento. Tá? Antes de mais nada, esse material e esse trabalho que eu estou realizando aqui tem base em alguns pesquisadores que ao longo de décadas, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, fizeram um trabalho muito sério voltado para o desenvolvimento e o crescimento da igreja. Esses pesquisadores entenderam uma coisa de suma importância, que as igrejas que mais crescem no mundo, e quando eles estão falando na pesquisa deles de crescimento, eles estão falando de crescimento numérico e crescimento espiritual na vida das pessoas. Às vezes a gente encontra algumas pessoas que defendem, não, o que importa é qualidade, não quantidade. E tem outros que só se importa com a quantidade, né? Que seja de qualquer jeito, desde que esteja tudo cheio, né? Gente saindo pelo ladrão, por todo lado. E na verdade, o que se entende é que igrejas verdadeiramente saudáveis, em primeiro lugar, são igrejas que aplicam princípios bíblicos em sua vida comunitária. E quando essas igrejas aplicam esses princípios bíblicos em sua vida comunitária, isso vai fazer com que haja um desenvolvimento comunitário e, consequentemente, um crescimento espiritual, um amadurecimento na vida dos membros dessa igreja, como também, a médio e longo prazo, um crescimento quantitativo. Igrejas saudáveis, sim, são igrejas que crescem numericamente. Isso é um fato atestado no Novo Testamento. Você vê que a igreja, quando você lê Atos 2, a igreja ela estava vivendo um constante crescimento. Diariamente pessoas se convertiam. E o que eles estavam vivendo ali? Eles estavam vivendo a palavra, eles estavam buscando viver as instruções de Jesus, daquele que é a palavra encarnada. Então, Atos dos Apóstolos, já é a nossa primeira referência de que uma comunidade que aplica os princípios da palavra e que aplica princípios das Escrituras em sua vida de fé, vão experimentar tanto um crescimento pessoal, um crescimento espiritual, um amadurecimento na consciência dos seus fiéis, como também irá haver um crescimento numérico. Então, a gente precisa sair daquela velha postura de que igrejas saudáveis são aquelas que só têm qualidade. A qualidade
o que importa é qualidade, não quantidade. Elas não são igrejas saudáveis, elas não ficam em extremos, né? Porque você tem um extremo o que importa é qualidade, não quantidade, e você tem um outro extremo que importa é quantidade, não qualidade. Na verdade, igrejas saudáveis, amadurecidas, elas vivem o princípio da qualidade e da quantidade de forma igual. Elas entendem que uma coisa irá levar a outra. Elas estão interligadas, ok? Porque uma igreja amadurecida, uma igreja com qualidade, ela é também uma igreja que impacta a vida das outras pessoas. Ou seja, que aquela qualidade, aquele comprometimento, aquela maturidade, aquela consciência da missão, a forma como aquela comunidade vive, a forma como aquela comunidade serve a Deus, a forma como aquela igreja cumpre o seu chamado, vai afetar os de fora, vai afetar outras pessoas. Lembrando que uma igreja saudável é uma igreja que cumpre o seu papel missionário, seu papel evangelista, seu papel no reino de Deus, e isso acaba alcançando pessoas e trazendo pessoas. Então, logicamente, que igrejas saudáveis vão experimentar um crescimento na vida dos seus membros, pessoal, em termos de maturidade espiritual, em termos de maturidade psicológica, mas também um crescimento quantitativo, em termos de pessoas serem agregadas, pessoas serem salvas, pessoas serem restauradas, ok? Um dos fatos que mais chama atenção nessas igrejas, e aí eu fui para dois grandes pesquisadores, esses dois pesquisadores, eles são basicamente, eles são pesquisadores na área de crescimento da igreja. Um vive nos Estados Unidos, né? E o outro vive na Europa. E ambos também escreveram livros sobre dons espirituais, sobre ministério e dons, em meados da década de 90. Então, esses dois autores, ao escreverem esses livros, eles deram uma outra perspectiva, uma outra visão para aquilo que são os dons no Novo Testamento, para o entendimento do ministério. E esses dois autores, que eu vou usar como ponto de partida, como referência, eles são bibliografia no meu trabalho. Eu vou mostrar aqui, essa apostila aqui é o material que você vai usar, que a gente vai usar, né? Não sei se dá para ver direitinho. A minha aqui já está mexida, né? Já estou aqui escrevendo algumas coisas. No final dessa apostila, nós temos uma bibliografia aqui que eu inseri, que foram minhas fontes de pesquisa, né? Se você for ver bem aqui, né? Talvez tenha um espelhamento da câmera, não fique bem legível. Mas você tem uma bibliografia. E os dois livros que eu usei, basicamente, maciçamente, para realizar esse trabalho, foi o livro O Teste dos Dons, de Christian Schwarz, da editora Esperança. O Christian Schwarz, ele fez um trabalho de pesquisa de crescimento na igreja, não só na Europa, como nos 5 continentes. Ele levou quase 2 décadas pesquisando no mundo inteiro quais são os fatores decisivos que faz com que uma igreja cresça e tenha impacto na sua sociedade. E o outro esse é o primeiro livro, O Teste dos Dons. Se você depois quiser adquiri-lo, muito bom livro. Não sei se está esgotado, né? A última vez que eu procurei estava esgotado. Então, não sei se vai ser tão fácil achar. E o outro livro é Descubra Seus Dons Espirituais, de um outro autor, esse já é americano, que é o Peter Wagner. O Descubra Seus Dons Espirituais está pela editora Abapress. Estava, né, na época, pela editora Abapress. Eu tive contato com esses dois livros. O primeiro contato que eu tive com esses dois livros foi na época do seminário ainda, há 15, 16 anos atrás, entendeu? Quando eu comecei a estudar. E foram duas literaturas que me impactaram. Eu li muito cedo no meu aprendizado teológico. Eu sempre tive uma paixão por entender, refletir sobre igreja, pensar sobre crescimento de igreja, desenvolvimento, né? É algo que
está muito atrelado à minha forma de enxergar o ministério. E, logicamente, que esses dois livros, ainda tem um terceiro, o terceiro abarca um pouco só sobre isso, mas eu usei também como referência, que é o Desenvolvimento Natural da Igreja, também do Christian Schwarz. Então, do Christian Schwarz eu usei o Desenvolvimento Natural da Igreja, o Teste dos Dons, e do Peter Wagner, Descubra Seus Dons Espirituais. São minhas 3 bibliografias que eu peguei pesado para trabalhar com elas. Por quê? Porque aí você vai me perguntar o que crescimento de igreja tem a ver com essa matéria? Tudo. Porque foi descoberto nessa pesquisa e nesse trabalho desses dois autores que um dos fatores que mais fizeram com que as igrejas que cresceram no mundo tivessem um desenvolvimento expressivo foi o fato deles saberem, entenderem, eles descobriram que essas igrejas, os seus ministérios, são orientados por dons. E aí, fale, mas eu não entendi o que isso quer dizer. Veja só, normalmente, como nós pensamos igreja? Nós pensamos igreja em termos de departamentos, certo? Nós pensamos igreja em termos de departamento. Então a gente tem lá o departamento dos jovens, departamento das irmãs, departamento dos homens, departamento dos obreiros, departamento de evangelismo. E meio que esses departamentos eles são criados pensando muito em faixa etária, porque você tem faixas etárias, adolescentes, crianças, jovens. Em gênero, né? Irmãs, grupo de irmãs, círculo de oração em algumas igrejas, sociedade feminina em outras, entendeu? Departamento de mulheres em outras, por aí vai. Ministério com homens em algumas igrejas, então estão separados por gêneros, ok? E normalmente as pessoas elas vão meio que aleatoriamente, elas, né, tirando esses que são por faixa etária e gênero, mas você pega de missões, você pega uma escola bíblica, normalmente o critério para se colocar as pessoas ali participa do grupo de evangelismo quem quer evangelizar, fica mais ou menos assim a coisa. Participa do ensino, ou quem o pastor local percebe que tem uma aptidão para ensinar, bom, perceber isso já é algo importante, ou meio que em alguns casos, em alguns contextos, a coisa é meu Deus dará, né? É quase que unidunité, escolhido foi você, infelizmente. Então a gente vê muita aleatoriedade dentro de trabalhos que são realizados por uma igreja. Quando o Peter Wagner e o Christian Schwarz, cada um em sua época, cada um em seu momento, nos contextos em que eles examinaram, eles perceberam que as igrejas que mais crescem no mundo, em termos de qualidade, em termos de quantidade, são igrejas onde os seus ministérios, onde suas lideranças, onde as pessoas que compõem um determinado grupo, estão ali porque os seus dons, os dons que eles receberam, o chamado que eles têm, é exatamente para realizar aquela determinada função. Com isso eu quero dizer, é a pessoa certa, no lugar certo, com o chamado certo para fazer a coisa certa. É mais ou menos, você tem um cara que foi estudar medicina, você tem um cara que foi estudar direito, ok? E aí o que acontece? Imagina que os dois, um se preparou para ser médico, outro para ser advogado. E aí no fim das contas você dá um emprego de advogado para o médico e você dá um emprego de médico para advogado. Não tem lógica, não tem cabimento isso. Concorda comigo? Mas na igreja, em termos de trabalho ministerial, acontece e muito isso. Muito mesmo. O cara tem uma vocação, o cara é o médico que vai começar a exercer o ofício de advogado e o cara é o advogado que vai tentar exercer o ofício de médico. Ou seja, as coisas estão fora do lugar.
Você já tentou montar um quebra-cabeças? Você percebeu que a imagem ela só irá ser formada com a peça certa no lugar certo. Se a peça estiver errada, você até tem um encaixe. Às vezes você tem uma peça que ela tem 3 partes ou 4 partes de encaixe, principalmente as peças centrais no centro de um quebra-cabeça. Ele liga em cima, liga embaixo e liga nas pontas. Às vezes você vai ligar numa, ela até encaixa numa ponta, mas ela não encaixa na outra, porque ela não é dali. Às vezes, o que eu tenho percebido, e agora eu estou falando de experiência pessoal, de experiência pastoral, já são 2 décadas pregando o evangelho, já são 18 anos exercendo o ministério pastoral, já são 20 anos quase também ensinando e acompanhando pessoas. O que eu mais percebi, estando, eu já estive em inúmeras denominações, já trabalhei nas mais variadas igrejas, já trabalhei em igreja histórica, já trabalhei em igreja pentecostal, já trabalhei em igreja neopentecostal, já trabalhei em comunidade, já trabalhei em tudo que é gênero, tudo que é modelo, tudo que é teologia, crenças, visões. E esse fato eu vi se repetindo em cada um desses lugares, na grande maioria. Na grande maioria deles, eu vi isso se repetindo, que é o fato de tentar encaixar peças que não necessariamente são daquilo ali. A pessoa tem uma vocação, um chamado, mas ele está fazendo uma outra coisa. Às vezes eu entendo que nós vamos fazer algo fora da nossa vocação, da nossa esfera de dons, do nosso chamado, por sermos servos. Somos servos de Deus e a gente vai servir aonde necessita. Mas aí precisa-se ter um entendimento, isso também parte das lideranças, de que você não pode manter uma pessoa numa determinada função que não é a dela para sempre. Você vai acabar com. Ela vai estar infeliz, você vai acabar com o ministério dela, você vai acabar com a motivação, né? Embora a gente não pode tomar motivação como referência para se fazer alguma coisa na vida, porque motivação não é a referência para a gente fazer nada, né? A motivação ela é a mola, mas assim, o que faz a gente crescer na vida, em qualquer coisa, não é motivação, é disciplina. É trabalho constante, é trabalho árduo, é trabalho feito com dedicação, é isso que traz crescimento, entendeu? Mesmo sem estar motivado, você continua fazendo. A disciplina é que leva ao crescimento e ao aperfeiçoamento, não é exatamente motivação. Mas você vai ter pessoas infelizes. E elas vão estar infelizes não só por uma questão de que elas não se sentem motivadas, mas porque elas estão no lugar errado. Pense comigo. Deus irá cobrar de cada um de nós. Ele vai requerer de nós, da minha vida, da sua, aquilo que Ele nos deu. Aquilo que Ele nos deu como vocação. Aquilo que Ele nos deu como chamado. Então você imagine, Ele me chamou para ensinar, para pastorear. Vamos supor, fui chamado para o ensino. E aí eu resolvo que eu quero ser, sei lá, um missionário, ou ser um evangelista, ou ser um pastor. De repente fui chamado só para o ensino. Né? Vou colocar esse exemplo, fui chamado só para o ensino. E lógico, o meu dom é para servir ao corpo de Cristo, é para servir à igreja local e ao corpo de Cristo. Mas aí eu me aventuro a querer fazer outras coisas que não são exatamente a minha vocação. Posso fazer por uma necessidade como servo de Deus. Mas eu não, certamente, eu não tenho as capacidades, a capacitação espiritual necessária para fazer aquilo. Deus estará comigo ali me abençoando como servo. Então, com o tempo que eu vou perceber, eu não vou ter a mesma eficácia da pessoa que tem os dons e que foi chamado para aquela função. Você está entendendo? Eu vou florescer, eu vou frutificar dentro da minha vocação, dentro dos dons que eu recebi. Já pensou? A característica de um professor é explicar. Aí você se aventura em ser um evangelista. Imagine você tentando explicar uma questão de exegese,
de como se traduz uma sentença do grego ou do hebraico para um cara não cristão. Não tem cabimento. Concorda? Agora, imagine um evangelista todos os dias na sala da EBD falando que Jesus salva, que Jesus liberta, que você deve aceitar Jesus. Você está entendendo? Veja a diferença. Estão trocados. Fica exatamente como a questão do médico sendo advogado e o advogado tentando ser médico e o médico tentando ser advogado. Não dá certo. Então, o objetivo desse curso aqui é nós começarmos a começar de nós, a começar de você, pelo menos você que está participando desse curso, pelo menos você que entrou nessa jornada comigo, nessa trilha, de você descobrir, de você compreender a sua vocação, o seu ministério no corpo de Cristo e a partir daí poder servir e fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Aí você vai falar, mas a minha igreja necessita que eu faça outras coisas. Ok, você pode até fazer, exatamente porque nós somos servos. Eu já fiz tanta coisa na minha vida que não tem exatamente a ver com o meu chamado. Fiz e faço até hoje. Mas eu entendo que a responsabilidade que Deus colocou em minhas mãos está atrelada com aquilo que Ele me deu. Então, de alguma forma, eu preciso caminhar para aquilo que é a minha vocação. Porque se eu estiver fora da minha vocação, eu vou estar fora daquilo que Deus me deu como missão. E se eu estiver fora daquilo que Deus me deu como missão, primeiro, vou estar em transgressão, certo? Isso se constitui, de certa forma, um erro em nossa vida. Principalmente se eu tiver consciência. Se eu tiver consciência do que é, se eu souber o que é, e pegar uma estrada contrária, eu vou estar fazendo exatamente igual o Jonas, que recebeu uma vocação, que recebeu uma missão e quis fazer a viagem contrária. Viu que o resultado não foi bom, ok? Nunca é. É sempre desastroso. Por que você acha que a gente tem tantas pessoas queimadas? Lógico que esse não é o único motivo porque você tem pessoas queimadas, desanimadas, quebradas dentro da igreja. Não, mas esse é um motivo que, sim, influi muito e muitas vezes resulta. Eu tive um amigo que ele foi ordenado muito cedo também ao ministério pastoral e na verdade, o que aconteceu? Ele era um evangelista, ele fazia um trabalho de evangelização muito bom, ele alcançava muitas pessoas, só que ele sempre tinha na ideia dele, na cabeça dele, que ele tinha que pegar aquelas pessoas e colocar na mão de um pastor. Tá? Eu estou te falando de um caso dessa cidade aqui, de Francisco Morato. A cidade onde eu e você que está participando desse curso, acredito que a gente reside todos na mesma cidade, no mesmo município. E que ele não encontrou na época, lógico, isso não foi agora, isso já faz bastante tempo, né? E que ele não encontrava um pastor que assumisse a responsabilidade. Aí você me pergunta por quê? Porque o trabalho que ele fazia era numa favela lá no Olga, na época em que o Olga era um lugar extremamente temeroso para as pessoas, né? Então, não era bem esse o tipo de público que esses pastores queriam em sua igreja, né? Não eram viciados em drogas, traficantes, assassinos, ladrões, garotas de uma vida moral quebrada, perniciosa. Não era esse tipo de gente que eles queriam, né? E essas pessoas estavam se convertendo, essas pessoas estavam crendo em Jesus, essas pessoas estavam encontrando em Jesus refúgio para toda essa escravidão e situação deplorável que elas estavam vivendo. E aí o que aconteceu? Chegou um momento que alguém lhe sugeriu, veja só isso, alguém lhe sugeriu, pastores, né? E ele era novo, ele era tanto novo na fé, de certa forma, como ele era novo, né, em idade. Quando eu falo de idade, não falo só de idade física, falo de idade psicológica, né, de cabeça. E aí, um pastor foi, outro, uns dois, três, né,
chegaram nele e falaram: não, você já começou, você está fazendo, você ganhou essas pessoas, você deve pastoreá-las, você deve cuidar delas, porque foi você que realizou isso daí. Tá na sua mão. Deus quer que você não somente as ganhe, mas como você também cuide delas. E aí, ele falou: mas eu não sou pastor. E aí essa galera, né, juntou esses pastores, fizeram um culto especial e ordenaram esse irmão a pastor. Pois bem, como eu disse, ele era novo, ele não tinha preparo, o preparo que se exige para o ministério pastoral, ele não tinha os dons necessários que compõem o ministério de um pastor. Ele era um cara que orava, pessoas eram curadas, ele era uma pessoa que tinha dom de profecia, ele era alguém que falava de Jesus e as pessoas criam no Evangelho, mas ele não tinha as ferramentas necessárias para o ministério pastoral. Bom, ele tentou pastorear e bravamente, heroicamente ainda pastoreou a comunidade por uns 3, 4, acho que não chegou 5 anos, quase 5 anos. O que aconteceu? Ele se via infeliz naquilo, para ele o ministério pastoral era algo muito bucólico, era algo muito, sabe, sem movimento, era uma coisa assim, sabe? Ele se sentia um peixe fora d'água, essa era a real. Era tão complicada a situação que você chegava na igreja, e a igreja era uma Assembleia de Deus que ele abriu. Né? E normalmente, no contexto de Assembleia de Deus, via de regra, os pastores ficam sentados, né, na tribuna. E ele não ficava, ele ficava na porta. Ele ficava recepcionando pessoas. Ele tinha prazer em arrumar um lugar para elas sentarem e o púlpito ficava lá. Então ficava ali o dirigente de culto, às vezes um pregador convidado, mas o pastor da igreja estava do lado de fora. Ele foi se enfadando, ele foi se cansando, foi acumulando um monte de situações. Por fim, ele quebrou. E aí, quando ele quebrou, ele foi perdendo pessoas foram saindo porque, querendo ou não, elas eram ganhas, mas elas esperavam crescer, amadurecerem, serem alimentadas, serem instruídas. E nada disso acontecia. Né? Por mais que ele se esforçasse, não era essa a vocação dele. E ele também não se via fazendo isso. Por fim, ele se decepcionou demais com tudo, fechou a igreja e, de certa forma, isso mexeu com a fé dele, com a crença dele em Deus. Ele ficou afastado por um bom tempo. Né? Anos mais tarde que ele foi retornar para a igreja. E esse é um caso que eu estou te citando. Eu já presenciei inúmeros. Por quê? Porque ele estava com a melhor intenção, mas fazendo a coisa errada. Você pode ter a melhor intenção, mas se você não estiver fazendo a coisa certa, a sua melhor intenção não te livrará de profundas dores, de profundas decepções, de profundas angústias. Então isso aqui eu quero deixar muito claro para você. Você pense nisso, reflita sobre isso, ok? Então tá. Então a gente já entendeu que há necessidade para que a gente possa realizar um ministério eficaz, saudável e que seja benéfico em nossa vida e para o corpo de Cristo, para a igreja, que a gente esteja na função correta, exerça o ministério de acordo com os dons que nós recebemos, ok? Agora vamos pensar um pouquinho sobre esses dons. Quantos dons você acha que existe? Muitas vezes já fiz muita enquete em sala de aula e muita gente me cita muito os dons em Coríntios, né?
os dons que estão presentes em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 8 até o verso 10. Né? E aí elas falam, tem 9 dons. Né? Os dons são 9. E ouço isso, já ouvi isso em muitos contextos. Né? Alguns já conseguem ver um pouquinho mais. Mas a gente percebe que existe uma carência de conhecimento muito grande nesse aspecto. Então, eu quero começar a mostrar para vocês alguns textos aqui em que a gente vai ter uma listagem de dons, ok? Então, lógico, nós temos 3 grandes listas. Nós temos 3 listas que apresentam um escopo maior de dons. A primeira delas é Romanos, capítulo 12, do verso 8 até o 10. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, quero que você abra comigo Romanos, certo? Capítulo 12. Vamos lá, Romanos 12. Aí não é do 8 ao 10, não. Espera aí que eu já te falo. Romanos 12, do verso 6 ao verso 8. Romanos 6 a 8. É 1 Coríntios que o pessoal fala, né? 1 Coríntios 12, de 8 a 10, que fala dos 9 dons que são apresentados ali. Mas em Romanos nós temos a primeira lista. Na verdade, nós temos 3 grandes listas. Romanos 12, de 6 a 8. 1 Coríntios 12 também, de 8 a 10. E Efésios capítulo 4, verso 11. Nós vamos ler esses três textos agora. Começando por Romanos capítulo 8, verso 6 a 8. Diz assim: Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ou que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. Então aqui nos é apresentado 7 dons. Primeiro é aqui, profecia, verso 6. Ministério ou serviço, né? No verso 7. Ensino, no verso 7. Exortação, no verso 8. Contribuição, no verso 8, já é o quinto na lista. O sexto é presidir, né? Aqui na minha Bíblia, presidir, alguns vai falar governar, que é liderança, exercer uma liderança, que é o sexto. E misericórdia, que é o sétimo. Então a gente tem essa lista. Profecia. O que é profecia? Basicamente a gente vai começar entendendo que é uma pregação, uma declaração inspirada. Lógico que nós vamos estudar dom por dom. Espero conseguir, nas nossas aulas presenciais, fazer isso, ok? Serviço é ministério, ou ministério é serviço, pode ser traduzido como serviço. Ensino, comunicação de princípios bíblicos. Exortação é um estímulo à fé, encorajamento. Alguns acham que exortação é repreensão. Exortação está atrelado a encorajar, a estimular, ok? Contribuição, doação, generosidade. Liderança, né? Ou que preside, aqui no verso 8, exercer autoridade, governo, administração. E misericórdia, que está relacionado com simpatia, com consolo, com bondade. Né? Eu não vou explicar isso agora exatamente, que a gente vai ver isso um por um, ok? Só para a gente ter uma ideia de que Romanos, capítulo 12, do verso 6 ao verso 8, nos mostra uma lista com 7 dons. Profecia, serviço, ensino, exortação, contribuição, liderança e misericórdia, ok? 7 dons dentro de Romanos 12, do verso 6 ao verso 8. Agora nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, vamos lá. Você está em Romanos, você anda um livro para frente. A próxima carta é a carta de 1 Coríntios. Você vai lá no capítulo 12, a partir do verso 8.
E aí nós vamos ter 9 dons. Então você tem uma lista de 7 Romanos e agora você vai acrescentar mais 9 aqui. Aí o verso 8, ó, verso 8 a 10 diz assim: Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, fé, e outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, a outro, capacidade para interpretá-las. Ok? Então, vamos ver os 9 que aparecem aqui. Né? Então, nós vamos ter aqui o primeiro que vai aparecer aqui na nossa lista, porque é uma da palavra da sabedoria. Né? Ou seja, que é um conselho sábio, uma palavra sábia. O segundo que aparece aqui é a palavra do conhecimento, né? No verso 8 ainda. Conhecimento, ou seja, tratar com propriedade, com profundidade, sabe? Levando a uma compreensão, ser minucioso, específico, né? A palavra do conhecimento ela tem muito essa característica. Depois, no verso 9, aparece o terceiro dom da lista, que é fé, né? Que é uma capacidade sobrenatural de crer na intervenção divina. A gente vai ver bem sobre isso depois. Depois, o quarto item, o quarto dom aqui está no verso 9 ainda, que são dons de curar. Tanto curar no aspecto de sarar doenças físicas, como doenças da alma, tá? Depois eu vou explicar a palavra no grego, a abertura que ela tem em ambos os sentidos. Depois no verso 10 nós temos aqui operação de milagres, né? Que é uma realização de grandes feitos, é uma intervenção sobrenatural. Esse já seria o quinto, né? O quinto dom da nossa lista, no verso 10. O sexto, aqui eu vou pular profecia, porque profecia já apareceu em Romanos, tá? O sexto aqui é discernimento de espíritos. Né? Então a gente vai ter aqui basicamente 8, né? Sem repetição. Apesar que a gente tem mais uma outra lista aqui na frente, que eu vou mostrar para vocês. As pessoas se apegam muito a esse aqui, mas tem uma outra aqui embaixo, tá? Mas vamos lá. Então nós temos discernimento de espíritos, que é uma percepção espiritual aguçada, ok? Depois nós temos o dom de línguas, né? A capacidade de falar em línguas nunca aprendidas. Depois nós vamos ter a interpretação dessas línguas, que é exatamente como se fosse uma tradução compreensiva dessa manifestação de falar em línguas. Ok? A gente está vendo isso no verso 10. E aí, ok. Aí você tem, ainda dentro de 1 Coríntios 12, não só o verso de 8 a 10, como nós temos o verso 28. O verso 28 diz assim: A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedades de língua. Logicamente que aqui tem uma repetição da lista que nós temos em Coríntios e em Romanos, mas existem uns que estão aparecendo pela primeira vez. Aqui você tem, no verso 28, apóstolos. Quem é o apóstolo? Alguém enviado com uma missão especial. Eu já sei que isso aqui vai gerar uma polêmica muito grande. A gente vai tratar especificamente dele, né, dentro das nossas aulas. Mas esse é um dom em vigência na atualidade. Todos os dons que eu estou citando aqui, eles existem hoje. Existem hoje no corpo de Cristo, pode ter certeza disso. Depois nós temos aqui o dom de socorro, que aparece aqui, né, no verso 28, já no finalzinho, que é a capacidade de ajudar outras pessoas em suas necessidades. E aí nós temos aqui governo, né, a palavra governo aqui, muito importante, que é dom de administrar, é presidir, liderar, ok? Não confunda exatamente com a liderança que nós lemos lá em Romanos, né? Aqui, na verdade, é administração no sentido de organização, ok? Isso aqui também é de suma importância. Então, até aqui, juntando as duas listas, nós tínhamos 7 dons na primeira
e 11 dons na segunda lista. Nós já temos um total de 18 dons. Essas duas listas têm 18 dons. Não se preocupe se você não captar agora, tá na sua apostila, tá? Eu estou tirando isso aqui do material que você vai estar utilizando, ok? Então, nós temos até aqui 18 dons. Agora vamos para Efésios, capítulo 4. Né? Já lemos Romanos 12, verso de 6 a 8. Lemos 1 Coríntios 12, de 8 a 10. E também o verso 28. Agora vamos para Efésios, capítulo 4. Vamos lá. Efésios, capítulo 4. Verso 11. Vai dizer assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Daqui tem dois que não se repetiu ainda, os outros se repetiram. Quais são? Evangelistas, que é um missionário, é um pregador da salvação em Cristo, e pastor, que é alguém que ministra ao povo de Deus. Então, até aqui, nós temos 20 dons. Veja só, Romanos 12, de 6 a 8, 1 Coríntios, capítulo 12, de 8 a 10, e verso 28, e Efésios, capítulo 11, até aqui, nós temos 20 dons. Ok? E aí, o que a gente vai perceber nessas três listas? Né? Já nos ofereceu 20 dons. Olha a abrangência disso aqui. Uma coisa que a gente vai perceber é que nenhuma dessas listas ela é completa. Tá? Nenhuma delas tem o objetivo de ser completa. Elas não tinham isso por objetivo. Tá? Então, você vai ver que tem dons mencionados em Efésios, que também tem em Romanos, dons que tem em Romanos, que também são mencionados em 1 Coríntios, dom que tem em 1 Coríntios e também são relacionados, aparecem em Efésios. Né? Então, você vê essa repetição. Então, o que você percebe? Que esses catálogos não têm ideia de ser uma lista completa, não tem uma ideia de dar uma definição final. O que a gente precisa entender é que a sabedoria de Deus ela é multiforme. Ela carrega inúmeras formas. E pode ser que existam algumas habilidades que não estão listadas. Porque, na verdade, elas não estão apresentadas aqui para nos dar uma definição final. Entenda bem isso. Ela não está dizendo que são esses ou só esses, ok? Ela está dizendo, na verdade, o que o Novo Testamento tenta nos mostrar é que essa multiforme sabedoria de Deus, essa multiforme graça de Deus, se manifesta de forma muito ampla. Ou seja, tem muita coisa para se fazer no reino de Deus. Agora imagina quando eu vejo pessoas brigando por coisas mínimas numa igreja, brigando por cargos, brigando por isso e por aquilo, cara. Sendo que desses 20 aqui, quantos estão realizando essas funções? Você percebe? Então, assim, a multiforme sabedoria de Deus no Novo Testamento nos mostra que tem muita coisa, que a sabedoria de Deus se manifestou de muitas formas, que os dons são dados para variados serviços, ou seja, a igreja ela tem um potencial de alcançar o mundo, ela tem um potencial de construir uma comunidade saudável muito grande, desde que se entenda isso, desde que se compreenda isso, desde que se caminhe dentro disso, ok? Então a gente não pode concluir que essas listas são definitivas. Tá? A própria Bíblia ela confirma que ser essa uma conclusão correta, que há pelo menos mais 5 dons no Novo Testamento. A gente tem uma lista de 20 dons. Ok? A gente vai ter mais outros. Eu vou te apresentar mais 5 aqui e a gente vai perfazer um total de 25. Nós temos o celibato como um dom do Espírito. Você vai falar, mas celibato, o que é celibato? Continência, abstinência sexual. Existem pessoas que receberam, e aí você tem que concordar comigo, que receberam uma capacidade especial e espiritual para não contrair um casamento, para viverem suas vidas servindo a Deus sozinhas.
Tá, aí você vai me perguntar, onde você tem um respaldo nisso? Vamos ler 1 Coríntios 7:7, ok? 1 Coríntios, capítulo 7, verso 7, que é o apóstolo Paulo falando com a comunidade de Corinto em relação principalmente aos jovens, né? Aos solteiros. Ele diz assim, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Ele estava falando em relação ao quê? A não se casarem. Tá? O contexto imediato aqui, o capítulo 7 trata exatamente disso. Tá? Não vou lê-lo inteiro, né? Mas você dá uma lida aí, você vai ver que está falando disso. Então ele fala, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. E como ele era? Ele era alguém que estava sozinho, ele não era casado. Agora não cabe nesse momento explicar se ele era viúvo, se ele era solteiro, mas ele não era casado, ele estava servindo a Deus, exercendo o ministério como um homem solteiro, ok? Numa atitude de celibato. Então ele diz, ó, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou, no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo e o outro do outro. Então ele considera que a capacidade dele de estar sozinho e de viver sozinho, de não se casar, é uma graça, né? Dom, dom, é carismata ou harismata, como diz alguns intérpretes do grego, vem de carisma, vem de graça. O dom é uma graça, o dom é um presente, o dom é uma dádiva. Então, o dom é algo dado por Deus, é uma capacidade conferida por Deus. Então ele se vê que ele entende que servir a Deus nas condições dele é uma capacidade que lhe foi dada por Deus. E que na história você vai ver que existem pessoas que receberam essa capacitação. Isso é um dom, ok? Vou acrescentar mais um aqui, que posso chamar isso de pobreza voluntária. Pelo menos o Christian Schwarz e o Peter Wagner definiram no seu trabalho como sendo pobreza voluntária. O texto para nossa referência disso vai ser 1 Coríntios 13, verso 3. Vamos ler 1 Coríntios 13, 3. Eu vou ler do 1 ao 3, né? Diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, não tiver amor, serei como o bronze que sou, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Veja o verso 3. Preste atenção no verso 3. Ele diz, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, né? E aqui apresenta-se também um outro dom. E ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Quando ele fala distribua todos os meus bens aos pobres, ele está falando de uma capacidade que algumas pessoas tinham na comunidade judaica, que era comum, não vou dizer que era comum no judaísmo, eu vou exatamente dizer que algumas pessoas tinham dentro do judaísmo. Você vê isso presente até no Antigo Testamento, tá? Naquilo que normalmente vocês chamam de Antigo Testamento, eu chamo de Bíblia Hebraica, tá? Vocês vão ver, ou eu chamo de Primeiro Testamento também. Usualmente falam muito Primeiro Testamento. Vocês vão ver no Antigo Testamento, muitas vezes isso aparecendo. No Novo Testamento também. Pessoas generosas, pessoas que têm essa capacidade de ajudar. Mas aqui ele está falando de uma capacidade ainda maior do que socorrer pessoas, ajudar pessoas. Ele está falando de abrir mão de um estilo de vida para viver num outro, certo? Ele está falando de distribuir seus bens aos pobres, de assumir um voto de pobreza, de assumir uma capacidade de viver com muito pouco para servir a Deus. E isso não é comum. Existem pessoas que vivem assim? Existem. Existem até mesmo pessoas que tomaram a decisão de fazer isso. E aí você vai me dizer, então foi uma decisão delas, não é um dom. Tá, todas as pessoas conseguem viver assim?
todas as pessoas tomam essa decisão? Não. Na verdade, se as pessoas puderem, elas querem ganhar bem e servir a Deus, ou servir a Deus ganhando bem, ou terem o mínimo de prejuízo possível na vida, né? Deixa eu mensurar aqui, né? O que eu ia falar, mas é isso. A gente vive um evangelho que as pessoas, as nossas lideranças, elas querem cada vez crescer mais financeiramente. Não estou falando em todos os casos, mas você liga a TV, é o que você vê. Põe lá um canal, muda para o outro, muda para o outro. Você está vendo que o interesse ali basicamente é financeiro, né? Então, pobreza é algo até que é tido como pecado no conceito de alguns, né? E a pobreza voluntária, lógico, depois a gente vai ver isso direitinho. Pessoas que abrem mão, que procuram viver com o mínimo possível. E não é que elas não ganhem dinheiro, mesmo elas se proporam a viver com o mínimo para que o que elas têm de sobra possa socorrer outras pessoas. Então está caracterizado com isso, né? Mas ok. O outro, o 23º, é martírio, que é submissão ao sofrimento, que está atrelado nesse mesmo verso, quando ele diz, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, né? Alguém que se disponibiliza ao sofrimento, alguém que se coloca a sofrer, tá? Depois nós temos hospitalidade, alegria em receber pessoas, e isso fica mais caracterizado em alguns personagens, em algumas ações de algumas pessoas no Novo Testamento, tá? A gente precisa entender, e na aula eu vou explicar melhor isso, que existe uma interpretação, uma hermenêutica que faz uma leitura objetiva do texto, e o texto, alguns textos, algumas passagens, elas carregam implicações, né? Que tem talvez um pouco mais a ver com uma leitura subjetiva, ou até mesmo com uma abertura, né? Mas isso daí se você tiver dúvida, eu vou tratando com você na aula, ou no meu suporte que eu vou te dar, eu te explico melhor isso, particularmente em sala de aula, ok? A gente tem hospitalidade e você tem missões, e aí acredito que você vê missionários, principalmente em Atos, né? Você vê um movimento missionário na igreja do Novo Testamento. E os missionários, querendo ou não, eles receberam a capacitação de Deus. Quando você lê Atos 13, vamos lá, Atos 13. Atos 13, verso 1. Diz assim, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Olha que coisa interessante, hein? Como eles conseguiam enxergar os ministérios. Era muito presente essa consciência. Por quê? Porque eram igrejas saudáveis. Eram igrejas que estavam praticando e vivendo a palavra e aprendendo a palavra. Então conseguia reconhecer essas coisas. Será que hoje nós temos reconhecido isso com essa clareza e fluência que eles tinham em reconhecer nos seus dias? Pense nisso. Então diz o verso 13, né? O capítulo 13, verso 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Vai dizer Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Ao verso 2, servindo eles ao Senhor, jejuando disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Veja só, foi o Espírito Santo que os vocacionou para as missões. Foi o Espírito Santo que os vocacionou, que os capacitou para exercer o ministério de missões. Então, isso aqui você ver que existe o dom de missionário, a vocação missionária implícita, né, na passagem. Então, eu já estou te dando um exemplo de uma leitura de implicações numa interpretação textual, né, que se cabe mais para a gente ver uma hora aí que eu fizer um curso, abrir uma sala aí de hermenêutica, de interpretação, a gente pode analisar essas coisas melhores. Mas aqui está presente isso, ok? Então agora nós já temos 25 dons. Nós já temos uma lista com 25 dons. E aí, perdão, eu vou acrescentar aqui a lista e a abordagem do Peter Wagner e do Christian Schwarz em seus livros. O Peter Wagner, no livro Descubra os Seus Dons Espirituais,
ele acrescenta mais 2 dons que estão presentes no Novo Testamento, que é a intercessão, que é a capacidade de oração, de súplica, de louvor. E eu posso te dar até uma passagem sobre intercessão, Efésios 3, 14. E você vai ver muitas vezes o Paulo, o apóstolo Paulo, ele é um intercessor. Muitas vezes ele fala, não cesso de orar por vós, apresento vocês nas minhas orações. Cara, você lê a carta aos Efésios, eu vou ler o capítulo 3 aqui. Vamos lá, Efésios capítulo 3. Mas você pega a carta aos Efésios, você tem duas intercessões feitas pelo apóstolo Paulo, que tem como alvo a igreja de Cristo. A primeira está no capítulo 1, do verso 16 a 19. Vou ler essa, né? Eu acho muito bela. Eu já fiz alguns estudos sobre oração. Essa oração ela é fantástica, essa intercessão, o conteúdo dela. Efésios 1, 16, diz assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Não são apenas orações, são intercessões. Ele era um cara que carregava as igrejas no seu coração, nas suas orações. Ele carregava um fardo espiritual de interceder por essas igrejas. O Paulo, ele se coloca, ele se vê na mesma posição espiritual do sumo sacerdote em Israel. A linguagem que ele constrói aqui, quando ele fala, não só aqui em Efésios, em outras cartas, mas a linguagem que ele usa quando ele fala de carregar pessoas em oração, carregar a igreja em oração, é exatamente com a imagem, né, do sumo sacerdote carregando o peitoral ali com as pedras representando as 12 tribos, com a missão de oferecer sacrifícios espirituais em favor das 12 tribos, ou seja, se colocando diante de Deus com sacrifícios em prol daquelas tribos. Ele faz isso em favor Paulo faz isso em favor das igrejas. E aí ele ora dizendo no verso 17, para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Depois a gente tem Efésios 3, verso 14, ó. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Isso aqui é uma intercessão, isso aqui é um clamor diante de Deus pela vida daquelas pessoas, por aquelas comunidades. Então, intercessão é um dos dons que o Peter Wagner, no livro Descubra os seus dons espirituais, ele coloca libertação. A libertação como um ato de batalha espiritual, né? Tanto atrelado à oração, mas o Peter Wagner, no seu livro, ele coloca mais em termos de expulsão de demônio. Na verdade, a palavra seria, né? Talvez você já ouviu isso num contexto católico, mas a palavra seria exorcismo. Existem pessoas que receberam a habilidade de exercer um ministério de libertação, que acaba realizando exorcismos, né? E aí você olha para o próprio ministério de Jesus e dos apóstolos, né? Que eles exerciam um ministério de curar enfermos e de expulsar demônios, ou de curar as pessoas das suas aflições espirituais, mas era um ministério de libertação. A libertação se constitui no ministério. E como não é um ministério que todos realizam, você vê que então existem pessoas que receberam essa capacitação de exercer um ministério de libertação. Você tem isso como um dom. E aí vem o Christian Schwarz, aí ó, veja só, com os 2 itens, intercessão e libertação, do Peter Wagner, que ele vê isso no Novo Testamento, nós temos 27 dons. E agora vem o Christian Schwarz no livro O Teste dos Dons, e apresenta uma lista
né? Com 30 dons também. E ele acrescenta mais 3. A esses 27 ele acrescenta mais 3. Ele acrescenta criatividade artística. Depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês onde ele enxergou isso, em que parte das escrituras, como ele viu isso se expressando no Antigo e Novo Testamento. Habilidade manual e música, ok? Logicamente, essa leitura do Christian Schwartz, ele faz uma leitura não pensando só no Novo Testamento, ele pensa também no Antigo Testamento, porque essas expressões de dons aqui, essas manifestações aqui, você vê presentes no Antigo Testamento, ok? Com maior clareza. Mas aí eu vou explicar melhor dentro da aula. Então a gente tem uma lista, e essa lista ela não está definida, ela não está fechada, mas dentro do que podemos enxergar claramente, né, objetivamente, ou por implicação textual, ou olhando um contexto de Bíblia como um todo, não só Novo Testamento, nós temos uma lista com 30 dons. Os 30 dons são, primeiro, profecia, serviço, ensino, exortação, contribuição, liderança, misericórdia, sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, discernimento de espíritos, falar em línguas, interpretação de línguas, apóstolo, socorro, administração, evangelista, pastor, celibato, pobreza voluntária, né, no caso, martírio, hospitalidade, missões, intercessão, libertação, criatividade artística, habilidade manual e música. Então são esses 30 dons que nessas próximas semanas nós vamos ver um por um. E como nós vamos analisá-lo? Nós vamos ver primeiro uma definição do dom. O que é, por exemplo, quando eu falar de exortação, o que é exortação? O que é, né? Qual é a definição? Quais são as características? Porque pelas características você vai começar a perceber se você tem ele em sua vida, se você recebeu qual dom, um dom específico você tenha recebido. Pelas características, todos os dons nós vamos avaliar. Definição, para a gente entender o que significa o termo. As características desse dom, para a gente ver como ele age na vida de uma pessoa, como ele se manifesta, né, na verdade, na vida de uma pessoa. Depois nós vamos ver as fraquezas. Isso é muito importante. Lembrando que a fraqueza não está no dom, na habilidade. A fraqueza está em nós, no nosso caráter. Então, a gente, imagine você dar uma faca extremamente afiada na mão de uma criança. O que você espera que aconteça? Infelizmente, certamente, você vai ver daqui a pouco o ketchup voando para todo lado, né? Ela se cortou e pode se cortar gravemente. Então, muitas vezes é isso que acontece. Quando não corta os outros, né? Então é muito complicado. Então a fraqueza não está no dom, a fraqueza está no nosso caráter que precisa ser trabalhado. Então às vezes nós temos uma habilidade, o nosso caráter não está trabalhado, e aí nós vamos agir de uma maneira negativa. E aí eu vou tratar dessas fraquezas. Vou falar dos perigos, entendeu? E aí vou mostrar textos bíblicos acerca do dom e eu vou mostrar possíveis áreas de atuação, que isso é muito importante, eu quero que você preste muita atenção na aula. Quando de repente eu falar, lógico, sempre você vai procurar prestar atenção, mas quando eu falar de um determinado dom, e você vai ouvir, você se identificar com ele, preste atenção em tudo, na definição, nas características, será nas características que você vai perceber se isso se manifesta na sua vida, nas fraquezas. E aí eu vou te falar as possíveis áreas de atuação, onde pessoas com esse dom podem atuar, em que áreas ministeriais da igreja pode atuar, ou não só na igreja, no para-eclesiástico, né? Isso daí eu vou explicar mais a fundo também na aula, ok? Então, é isso que nós vamos fazer. E aí, quando nós chegarmos na última aula, eu estou me programando para fazer isso na segunda metade
né? Vou tentar dividir as aulas, a gente fazer um café ou dar uma parada rápida. Não sei, vamos ver como nós vamos organizar isso. Mas eu estou pensando em fazer o seguinte: na penúltima aula, eu já passar o teste, porque eu tenho um teste vocacional, e esse teste eu extraí desses dois livros. Esses dois livros apresentam testes, só que eles têm conotações diferentes. Ao longo do tempo eu fui testando, eu fui medindo, fui analisando, fazendo algumas modificações de alguma coisa, eu fui procurando um percentual de maior probabilidade de maior acerto. E aí descobri que os dois, eu já peguei testes de outros livros, já tive contato com outros materiais, mas esses são os materiais assim que eu tenho, até no teste deles eu tenho eu percebi uma probabilidade de acerto muito maior. Então eu mesclei os dois testes, eu peguei os dois, mesclei os dois, e aí eu percebi que a gente consegue ter um percentual ainda maior e melhor de acerto. Então no final do curso, você vai fazer o teste, eu vou apresentar, vou explicar como responde. E a partir daí, nós vamos ter uma perspectiva dos dons ou ministérios que você recebeu, que o Espírito te concedeu. E a partir daí eu posso te orientar para possíveis áreas de atuação. Ok? Então é isso. Vou fechar esse nivelamento. Peço que você assista esse vídeo, que você estude, porque no próximo encontro nossa aula será presencial, ok? Então, assim, isso aqui foi um nivelamento. Essa seria a nossa primeira aula presencial. Como não tivemos a oportunidade de ter essa aula, então eu estou fazendo esse nivelamento aqui para que na próxima aula eu já comece falando dos dons. Logicamente, vou abrir um pequeno espaço para responder uma ou outra pergunta que você tenha, mas peço que, se você já tiver dúvida desde já, que você entre em contato comigo, que você me pergunte, e aí eu vou estar procurando te esclarecer, para que a gente possa chegar na aula, na próxima aula, no próximo encontro, no encontro presencial, e eu já começar a falar dos dons. Vocês estão vendo, são 30 dons. Então, é longo. Eu tenho uma luta contra o relógio, ok? Mas é isso aí. Então, que Deus abençoe sua jornada e vamos lá caminhar rumo ao crescimento e edificação. Amém? Quero orar. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça, por esse tempo de estudo, que o teu Espírito possa iluminar a consciência dos teus filhos, que o Senhor possa instruí-los, onde as minhas palavras e a transmissão da mensagem que eu trouxe não os alcançar, que o teu Espírito possa decodificar isso no coração dos teus filhos, fazê-los compreender a tua verdade, que isso possa alcançá-los, ó Pai, instruindo e direcionando em todas as coisas. Peço a tua bênção sobre a vida dos teus filhos em nome de Cristo Jesus. Amém? Um forte abraço e até o nosso encontro. Até mais.